Fala pessoal, tudo certinho? Novo vídeo da série Medieval Dynasty no canal, episódio número 12. Tivemos o nosso primeiro evento de virada de estação, mas cuidado, porque a nossa decisão impacta a vida dos moradores da vila. Vamos saber se os campos estão prontos para colher? Eu vou mostrar para vocês. E como saber a época certa para plantar e colher as sementes do jogo? Vou mostrar duas maneiras, uma dentro do próprio jogo e uma tabela top que eu criei e me ajudou muito para planejar os meus campos. E para finalizar, vale a pena plantar repolho e cenoura? Fiquem comigo até o final, vocês vão descobrir na prática. Vamos logo pro vídeo. Bom galera, estamos terminando a primavera no nosso segundo ano aqui no jogo, dia 15 terminando, então vamos dormir para ir para a próxima estação. Opa, dia do casamento, o que é isso aqui? É um evento de virada de estação. Vamos ver do que se trata. Dia do casamento. Você e seus habitantes foram convidados para um casamento. Todos participarão da cerimônia e se divertirão muito. Mas, tome uma decisão. Primeira opção, um brinde ao casal, sem restrições. Segunda opção, vamos comemorar a noite toda. E aqui tem uma restrição pra gente, que é a taverna. Nós não temos uma taverna. Então, no final das contas, a gente não tem muita opção. Vamos com a primeira, um brinde ao casal. E vamos ver o que acontece. Consequências da sua decisão. Todos os aldeões têm humor 15. Ah, legal. Isso deve impactar bastante na produtividade deles. Show de bola. Vamos dar uma olhada nos nossos campos. Olha que bonito que eles estão. Olha como cresceram. Mas será que eles já estão prontos para colher? Vamos dar uma conferida? O repolho já aparece aqui a opção de coletar. Então já está pronto. O trigo ainda não. A cenoura também já aparece a opção de coletar. Aqui na opção de gerenciamento das plantações, a gente consegue ver a fase de crescimento das plantas de uma maneira bem prática. Se a gente analisar o campo 1, os espaços onde a gente plantou trigo, eles ainda estão em verde. Isso significa que está na fase de crescimento das plantas. Se a gente olhar os espaços da cenoura, eles estão em amarelo, o que quer dizer que já estão prontos para colheita. Agora, se a gente olhar o campo 2, o repolho também já está em amarelo, porque também já está pronto para colheita. Para a gente fazer um melhor uso das plantações, é necessário conhecer o período de plantio e colheita de cada semente. Senão a gente fica maluco na tentativa e erro, ou então fazendo tudo aleatório, concorda? Então eu vou mostrar um caminho fácil de ver isso dentro do jogo, mas depois eu vou mostrar um jeito ainda mais fácil que eu criei para ajudar a todos nós que curtimos este game. Então vamos lá. A primeira maneira de saber quando é que a gente pode plantar e principalmente quando é que a gente pode colher alguma semente é utilizando o saco, aquele mesmo que é utilizado para plantar as sementes nos campos. Com o saco equipado é só ir na opção de campo e escolher qualquer uma das sementes. Por exemplo, o grão de trigo. A gente pode plantar ele na primavera e colher no outono, e plantar ele no outono e colher no verão. Com isso a gente pode praticamente utilizar um campo dedicado ao grão de trigo quase o ano todo. Não entendeu? Mais pra frente eu vou explicar melhor isso. Por exemplo, o grão de aveia. A gente planta na primavera e colhe no outono. O grão de centeio a gente planta no outono e colhe na primavera. E assim por diante com todas as outras sementes. Você sabia que nenhuma semente do jogo pode ocupar um campo durante todo o ano? Isso quer dizer que se você dedicar um campo exclusivamente a um único tipo de colheita, em algum momento este campo vai ficar parado. Então, se você quiser usar o máximo potencial dos seus campos, você vai ter que montar uma estratégia para intercalar as sementes durante o ano nos seus campos. E para montar uma estratégia como essa, você tem que saber exatamente quando se planta e quando se colhe cada semente. E para facilitar essa visualização, eu criei esta tabela. Usar essa tabela é muito simples, deixa eu explicar como é que funciona. Na parte de cima temos as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e depois primavera e verão de novo, só para ficar mais fácil de ver um ciclo completo de alguns dos plantios. Do lado esquerdo, nessa coluna nós temos todas as sementes de campo disponíveis no jogo, pelo menos no momento em que eu gravei este vídeo. E em cada linha eu coloquei as fases de plantio dessas sementes. O ícone do saco representa quando podemos plantar uma semente. Se você reparar, quase todas podem ser plantadas na primavera. Essa caixa verde significa que a semente está em fase de crescimento. E por fim, essa foice representa o momento de fazer a colheita. Vamos tomar a beterraba como exemplo para entender melhor isso. De acordo com a tabela, ela só pode ser plantada na primavera, fica em crescimento durante o verão e finalmente pode ser colhida no outono. E quando fazemos essa colheita no outono, que pode ser plantado para o campo não ficar parado, só o trigo e o centeio podem ser plantados no outono. E no inverno, com neve e tudo congelando, só dá para plantar cenoura. E poucas sementes aguentam crescer nessa estação. Bem, antes de explicar mais da tabela, aproveita para entrar na página da comunidade aqui do YouTube, que eu vou deixar essa imagem lá para quem quiser fazer o download. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ok, mas então, como é que a gente usa essa tabela no final das contas? Vamos supor que eu quero plantar trigo. Se eu começar na primavera, eu posso fazer a primeira colheita no outono. E no mesmo outono, eu posso plantar trigo novamente. Só que a colheita, nesse caso, só vai poder ser feita no verão. O problema aí é que eu não vou poder plantar o trigo novamente, porque ele não pode ser plantado no verão, certo?
E o que fazer com esse campo no verão então? Pela tabela, nós podemos ver que o repolho é o único que pode ser plantado no verão, e sua colheita seria já no outono. E no outono, poderíamos voltar a plantar o trigo. Perceberam? Plantando o repolho do verão ao outono e o trigo do outono ao verão, nós temos uma combinação que mantém o campo em uso durante todo o ano. Quer ver mais um exemplo? Vamos plantar cenoura na primavera e fazer a colheita no outono, já que ela cresce durante o verão. No outono, eu posso plantar centeio, que será colhido na primavera, quando nós podemos outra vez plantar a cenoura. Entenderam agora? Eu espero que sim, e espero muito que isso possa ajudar vocês assim como me ajudou. Ainda tem dúvidas ou quer complementar alguma informação? Comenta aí embaixo. Beleza, mas e na prática? Vale a pena ter um campo? Eu vou mostrar para vocês 2 casos práticos meus para que vocês possam ter uma ideia dos custos e receitas envolvidos e, claro, o resultado final. Além disso, vou compartilhar uma dica de um amigo da comunidade que pode potencializar ainda mais os resultados. Se liga, o primeiro caso é com repolhos em um campo de 15 espaços. Para começar, nós precisamos comprar 15 sementes, ao preço de 12 moedas cada uma, gerando um custo de 180 moedas. Depois, temos que comprar também fertilizantes, mas aqui eu vou dar uma dica. Compre estrume da galera da vila e faça o fertilizante na bancada de trabalho do celeiro, para assim economizar algumas moedas. Fiz questão de colocar também os impostos, que são cobrados anualmente. Isso só para deixar claro que vocês têm que fazer o campo render. E depois da colheita, que receitas podem ser geradas? Primeiro, claro, a venda dos repolhos. Neste campo de 15 espaços, nós conseguimos colher 115 repolhos, mas esse é um número aproximado, porque pode variar um pouco. Cada espaço do campo, no meu caso, me rendeu de 7 a 9 repolhos. Bom, vendendo 115 repolhos por 1,5 moeda cada um, temos uma receita de 172,50. Depois, podemos vender também as sementes, mas não todas. Neste campo, conseguimos 31 sementes. Tirando 15 para guardar e poder plantar novamente depois, restam 16 para vender. A 4 moedas cada uma, geramos 64 moedas de receita. Total de gastos, 273 moedas. Total de receitas, 236,50. Isso gera um resultado negativo de 36,50. Mas como assim? Então plantar repolho dá prejuízo? Se você tiver que comprar as sementes, provavelmente sim. Mas não se desespere ainda, dá uma olhada no segundo cenário. Nesse caso, nós não precisamos comprar as sementes, porque guardamos 15 da primeira colheita, certo? Com isso, nós zeramos este gasto e diminuímos muito os custos totais. Os fertilizantes e os impostos seguem iguais. Eu não conheço um jeito de evitar. E as receitas também seguem iguais. Isso porque devemos conseguir uma quantidade similar de repolhos e sementes. Lembrando que sempre devemos guardar a quantidade de sementes que corresponde ao nosso campo para poder replantar depois. E agora, o total de gastos fica em 93 moedas e as receitas com os mesmos 235,50. Isso gera um resultado positivo de 143,50. Agora sim, hein? Parece que valeu muito a pena essa colheita, não é? E no final, vou mostrar uma dica que pode melhorar isso ainda mais. Agora, vamos fazer este mesmo exercício com as cenouras, usando um campo de 15 espaços. Compramos 15 sementes a um valor de 7,50 cada uma, gerando um gasto de 112,50. Fertilizantes e impostos são os mesmos valores do caso do repolho, gasto de 90 moedas em fertilizantes e 3 em impostos. E as receitas? Colhemos 163 cenouras com este campo de 15 espaços. Vendendo pelo valor de 1 moeda cada uma, geramos uma receita de matemática avançada, 163 moedas. Na colheita, conseguimos 32 sementes. Tirando as 15 para replantar, podemos vender 17. A 2,50 cada uma, geramos 42,50 de receita. Total de gastos, 205,50. Total de receitas, 205,50. Outra vez, aplicando uma matemática super avançada, chegamos a um resultado de 0. Isso aí, empatamos os gastos e as receitas. Mas e o segundo cenário então? Vamos ver como fica. Zeramos o gasto com sementes. Os demais seguem iguais. Assim como as receitas, seguem iguais. Total de gastos, 93. Total de receitas, 205,50, chegando assim a 112,50 de lucro. Acho que ficou bastante claro que a primeira colheita sempre vai ser de prejuízo, mas a partir da segunda já dá para conseguir um bom lucro com qualquer uma das duas sementes. Mas e se eu disser que dá para ganhar muito mais? Na verdade, nem sou eu quem diz isso. Essa dica vem do amigo Oswaldo França. Ele comentou em um outro vídeo do canal e sugere fazer um caldo com os repolhos para depois vender, gerando assim ainda mais receita. Valeu, Oswaldo. Façam como ele. Deixem comentários com dicas, sugestões e até críticas. Vou terminando esse vídeo por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau!